Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e hoje nós vamos traçar uma diferenciação importante entre o homicídio doloso e o homicídio culposo, e algumas qualificadoras também do homicídio doloso. É importante dizer que o homicídio, ele consiste em um crime muito importante da parte especial do Código Penal, é o que inaugura a parte especial do nosso Código Penal, e ele diz respeito a matar alguém. Então, a descrição típica é muito simples, está no artigo 121 do nosso Código Penal, e a parte essencial dessa descrição, ela é dolosa, ou seja, ali o sujeito tem consciência e vontade de causar, de provocar a morte de outrem. Esse dolo pode ser tanto direto quanto eventual, e nisso a doutrina faz uma distinção, embora a pena seja a mesma, a partir da vontade direta ou indireta de provocar o resultado morte. Então, nós vamos ter um dolo direto quando a ação ou omissão do autor vai dirigida exatamente ao resultado morte da vítima. É, por exemplo, o que acontece com o disparo de uma arma de fogo no coração, nos órgãos vitais da vítima. Agora, o dolo eventual, ele acontece a partir do momento que o autor não deseja diretamente, não quer diretamente a morte da vítima, mas aceita este resultado, se conforma com ele e continua agindo. É o que acontece, por exemplo, quando se dispara de maneira não absolutamente dirigida contra alguém, mas em via pública, se busca atingir alguém, mas também se pode atingir terceiras pessoas transeuntes que estão passando por ali. Ou quando se coloca uma bomba, né, no caso de um atentado terrorista em algum espaço público, com absoluta indiferença em relação a quais pessoas vão morrer ou não nesse atentado, além daquelas que se quer diretamente atingir. O homicídio culposo ele vem no próprio artigo 121, bem tipificado ali também, com penas menores, e ele é baseado numa tríade, né, de modalidades de culpa: a imprudência, a negligência, a imperícia. Imprudência é quando o autor, não querendo esse resultado morte, nem o aceitando, ele atua descuidadamente de forma positiva, como acontece na direção de veículos automotores. A negligência é o não fazer, é a culpa por omissão. Então, o descuido ele vem conceituado justamente pelo não tomar o devido cuidado, se esquecendo de atuar com cuidado, e esse descuido acaba gerando o resultado morte, como, por exemplo, se esquecer de puxar o freio de mão do carro, ele fica estacionado, não tenho intenção de causar a morte de ninguém, mas acabo atropelando, né, por deixar o carro estacionado sem puxar o freio de mão, alguém que está na via pública. E, finalmente, a imperícia é a culpa profissional. Ela pode se revelar também de forma positiva ou negativa, por ação ou omissão, mas diz respeito às regras bastante peculiares de cada profissão, como, por exemplo, a profissão médica, a do engenheiro e de outras tantas que, por serem regras muito peculiares que os profissionais conhecem, quando não adotadas, podem também ocasionar o evento morte. Bom, é importante dizer que o homicídio tem várias qualificadoras. O homicídio doloso ele tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão, que é uma pena da qual se parte no homicídio simples, mas ele pode ser qualificado, no parágrafo 2º, por 7 qualificadoras bastante diversas, que estão baseadas muitas vezes na maior crueldade do autor, em alguma motivação, ou motivo torpe ou motivo fútil, o próprio feminicídio, que faz parte das qualificadoras do homicídio, e outras tantas que elevam a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Mas uma qualificadora em especial nos chama a atenção, que é a qualificadora da asfixia. Ela diz respeito ao meio de execução, ou seja, a maneira, o instrumento, muitas vezes, que é escolhido por esse autor para poder executar o resultado morte da vítima. E ali dentro, nós temos várias modalidades de asfixia. Ela é citada como um meio especialmente cruel que qualifica o homicídio. E a asfixia pode adquirir diversas modalidades, não é? Asfixia é a morte por anóxia, por falta de oxigênio, por falta de ar. Muito falada nos últimos tempos, nós temos o exemplo do norte-americano George Floyd, que foi assassinado há pouco tempo por um policial nos Estados Unidos da América do Norte por asfixia. Então, isso aconteceu na forma de um homicídio indubitavelmente doloso, embora tenha se discutido, né, nos Estados Unidos a respeito disso, porque essa qualificadora, ela vem agregada, justamente vem somada, esse meio de execução, ao dolo do agente. E isso qualifica, isso torna especialmente mais gravoso pela crueldade com que a morte é causada. Bom, são pelo menos 7 modalidades de morte por asfixia que a doutrina ligada à medicina legal elenca. Então, nós temos a esganadura, que é essa asfixia causada pelas mãos do agente, não é? Muitas vezes
em volta do pescoço para que a pessoa fique sem ar e, portanto, morra de anóxia, né, sem oxigenação no cérebro e em todos os seus órgãos. O estrangulamento, que é quando essa asfixia é causada por algum instrumento, por exemplo, uma corda, um arame, alguma coisa que impeça a passagem também do oxigênio para o cérebro. Nós temos o sufocamento, que diz respeito ao fato de sufocar com algum peso a vítima, impedindo que ela respire, pode ser, por exemplo, através de uma almofada, um travesseiro, um pano, alguma coisa que impeça a entrada de ar pela via respiratória. Nós temos o soterramento, que é quando a vítima é enterrada viva, ou seja, ela fica sem ar justamente porque é soterrada e é enterrada ainda com vida. Nós temos o confinamento, quando essa vítima ela é obrigada a estar em um espaço muito apertado e sem ar, por exemplo, um caixão, e ali ela fica confinada e, portanto, sem ar e perde a vida. Nós temos o afogamento, que é bastante comum, ou seja, a pessoa vai ficar sem ar porque a água entra nos pulmões dela, né? E nós não estamos preparados para viver assim, então a gente não suporta essa entrada de água nas nossas vias respiratórias e, portanto, morremos por afogamento. E, finalmente, o enforcamento, que é a morte, que é o homicídio qualificado justamente porque a vítima, ela morreu por anóxia em razão do peso do seu corpo, né? Então, ela foi, de alguma maneira, dependurada de maneira tal que o peso do seu corpo levou à contrição aqui dos vasos sanguíneos que levavam oxigênio para o cérebro. E a grande questão, então, é dizer que nessa situação do George Floyd nos Estados Unidos, o homicídio foi sim doloso, foi qualificado por esse meio cruel, né? Uma qualificadora que aparece em diversas legislações pelo mundo afora, aqui no Brasil isso existe. E dentre todas essas modalidades de asfixia, ele mesmo coloca muito claro nos seus últimos minutos de vida, longos 8 minutos, né, em que ele clamou pela vida, que ele não podia respirar. Então, a morte foi causada, sim, por anóxia. Em qual modalidade de asfixia? Bom, eu vejo ali que houve um sufocamento, né? Não houve o estrangulamento e não houve também a esganadura pelas mãos daquele policial. Não foi com as mãos que ele fez isso, né? Ele não esganou. E ele também não usou nenhum instrumento que levaria a qualificadora para o estrangulamento. Então, nós temos o sufocamento, que é causado justamente por essa compressão, né? No caso do joelho daquele policial, de uma maneira tão cruel, tirou a vida do George Floyd, impedindo que ele respirasse com a compressão do seu joelho. Então, nós temos ali um homicídio qualificado pelo meio cruel, a par também, certamente, um motivo torpe que está amparado aí na qualificadora do inciso 1º do artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal, relativo ao preconceito. Bom, e além disso, nós temos que lembrar também que existe uma terceira qualificadora nesse homicídio, que é o fato de se empregar um modo de execução que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, que é o que acontece quando a pessoa se encontra amarrada ou algemada e não pode se defender daquele ataque que vem a provocar a sua morte, ou seja, algum meio que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima vai qualificar ainda mais esse homicídio, no caso um homicídio triplamente qualificado. Essa qualificadora se encontra também no parágrafo 2º, no inciso 4º, os modos de execução, quando são empregados voluntariamente pelo autor. Bom, para encerrar, e para diferenciar também de um outro delito que existe no nosso ordenamento, que pode gerar alguma dúvida, nós temos a possibilidade da causação de lesão corporal seguida de morte, que está lá no artigo 129, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Bom, a lesão corporal, ela é um crime que atinge a integridade física, não é mesmo? A saúde, a integridade física e também psíquica das pessoas. E nada tem a ver com homicídio quando o dolo vai dirigido, né, de forma consciente e voluntária, à provocação, à causação da morte da vítima, como a gente já explicou. Na lesão corporal, o bem jurídico é outro e o dolo vai dirigido também a atingir a saúde e a integridade da pessoa e não a sua vida. O que acontece na lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º do artigo 129 do nosso Código Penal, é que ali o autor ele tem a vontade de agredir, né, de simplesmente atuar contra a integridade física ou psicológica de alguém e termina causando a morte, que é o que acontece quando alguém desfere um soco, por exemplo, no rosto de outrem, essa pessoa cai, bate a cabeça na calçada, numa pedra íngreme e acaba morrendo. Ou seja, essa morte não foi voluntária, essa morte foi culposa, pessoal. Então, nós temos a figura da lesão corporal, dolosa,
seguida de morte. Acontece também quando alguém corta outra pessoa, né, um corte pequeno, sem a finalidade de causar a morte num órgão não vital, mas aquele corte infecciona até pelo próprio instrumento que foi empregado, e a vítima tem uma infecção generalizada, vamos dizer assim, e acaba morrendo, mas de uma lesão que era simplesmente provocada para atingir a sua integridade física e não de matá-la. Esse é o quadro da lesão corporal seguida de morte, mas certamente não é o que nós temos no caso do George Floyd, né? Esse crime de lesão corporal seguida de morte, ele não vai a júri popular, ele é um crime em que a morte não é dolosa, né? Ao contrário do homicídio qualificado, em que a morte é causada dolosamente, e, portanto, nós temos uma situação completamente diferente da causalidade. Não se trata ali de uma lesão corporal seguida de morte, mas sim de um homicídio qualificado, triplamente qualificado, como a gente falou, seja pelo motivo de preconceito racial, que é um motivo torpe, seja pelo emprego da anóxia, da asfixia, através do sufocamento, e finalmente porque não houve chance de defesa para a vítima. Bom, é tudo por hoje, agradeço a atenção de vocês e até a próxima no canal Professora Gisele Mendes.